Na madrugada de 27 de janeiro de 2018, o bairro Cajazeiras, em Fortaleza, tornou-se palco do que seria registrado como o maior massacre em massa do Ceará desde 2015. O Forró do Gago, uma casa de shows que funcionava como ponto de encontro da comunidade local, transformou-se em cenário de horror quando atiradores armados invadiram uma festa e dispararam indiscriminadamente contra dezenas de pessoas desarmadas. O resultado foi devastador. 14 mortos e 15 feridos, em um ato de violência que chocou não apenas o Estado, mas todo o país. O ataque não foi aleatório. Por trás da brutalidade estava uma guerra territorial entre facções criminosas que disputavam o controle do tráfico de drogas na região metropolitana de Fortaleza. O Comando Vermelho, originário do Rio de Janeiro, dominava o bairro Cajazeiras há anos, utilizando o Forró do Gago como local para suas festividades, onde eram tocadas músicas que faziam alusão ao grupo. A facção rival, os Guardiões do Estado, criada localmente, não aceitava essa hegemonia e planejou meticulosamente uma ação para retomar o território que havia perdido aproximadamente 2 anos antes. A decisão pelo massacre foi tomada no mesmo dia do ataque, durante uma reunião do Conselho da GDE na comunidade da Rosalina. Inicialmente, os criminosos cogitaram atacar outra casa de shows no bairro Messejana, mas mudaram de plano ao considerar o Forró do Gago um alvo mais vulnerável. A escolha revelou a frieza calculista dos mandantes, que não se importaram com o fato de que o local estaria cheio de pessoas inocentes, incluindo mulheres, adolescentes e famílias inteiras que apenas buscavam diversão em uma noite de sábado. O contexto em que ocorreu a chacina era de extrema violência no Ceará. Janeiro de 2018 havia se tornado o mês mais letal dos últimos 5 anos no estado, com 469 mortes violentas registradas. A guerra entre as facções criminosas havia se intensificado, transformando bairros inteiros em praças de guerra, onde a população civil pagava o preço mais alto. Crianças deixavam de ir à escola, comerciantes fechavam seus estabelecimentos mais cedo, e o medo se instalou no cotidiano de milhares de famílias. Na madrugada fatídica, pelo menos 2 veículos transportaram os executores até o local. Armados com pistolas, revólveres e fuzis, eles chegaram ao Forró do Gago quando a festa estava em seu auge. Sem qualquer aviso ou negociação, invadiram o estabelecimento gritando "Aqui é tudo 3", uma clara referência aos Guardiões do Estado, e começaram a atirar aleatoriamente contra a multidão. O que se seguiu foram minutos de puro terror, com pessoas desesperadas tentando escapar por todas as saídas possíveis. A violência não se limitou ao interior da casa de shows. Os atiradores perseguiram as vítimas pelas ruas adjacentes e até mesmo em residências próximas, onde pessoas inocentes buscaram refúgio. Famílias inteiras foram separadas no caos, com pais perdendo filhos de vista e jovens pisoteados na correria desesperada por sobrevivência. O ataque, embora tenha durado apenas alguns minutos, deixou um rastro de destruição que perduraria por anos na memória da comunidade. Entre as 14 vítimas fatais, a realidade era ainda mais cruel. 12 eram adultos e 2 adolescentes, com predominância feminina. 8 mulheres perderam a vida naquela madrugada. A maioria não tinha qualquer ligação com atividades criminosas, destruindo a narrativa de que se tratava de um acerto de contas entre bandidos. Uma das vítimas era uma adolescente grávida de apenas 16 anos, cujos sonhos e futuro foram ceifados pela sede de poder e vingança dos criminosos. Os 15 feridos carregaram consigo não apenas as sequelas físicas dos disparos-balas alojadas no corpo, necessidade de placas ortopédicas, ferimentos nas pernas, costas e abdômen, mas também traumas psicológicos profundos que se estenderam muito além da madrugada do crime.
Sobreviventes relataram posteriormente quadros de insônia, medo de sair de casa e ansiedade constante. Problemas agravados pela ausência de apoio psicológico adequado por parte do poder público. Após o massacre, vídeos circularam nas redes sociais com criminosos reivindicando a autoria em nome da GDE. Embora inicialmente a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social não tenha confirmado oficialmente essa versão, as imagens, que mostravam homens armados fazendo gestos alusivos à facção, demonstraram o total desprezo dos executores pela vida humana e sua disposição em transformar a tragédia em propaganda de guerra. A investigação do caso ficou a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará, com apoio do Ministério Público Estadual. Devido à complexidade do crime e à necessidade de proteger testemunhas, parte do inquérito tramitou em sigilo. Os investigadores enfrentaram enormes desafios, incluindo a intimidação de potenciais testemunhas e a organização sofisticada das facções criminosas que tentaram apagar evidências e silenciar quem pudesse colaborar com a justiça. Em maio de 2018, a Secretaria de Segurança divulgou que 14 pessoas haviam participado direta ou indiretamente da chacina. 5 suspeitos foram presos ainda no dia do crime, alguns durante um velório em Pacatuba, demonstrando que a polícia agiu rapidamente para tentar evitar que os criminosos escapassem da justiça. Entre os mandantes identificados estavam Dejair de Souza Silva, conhecido como Dedeus, Noé de Paula Moreira, Misael de Paula Moreira, Auricélio Souza Freitas, apelidado de Selim da Babilônia, e Zaqueu Oliveira da Silva. Um detalhe que chocou ainda mais a sociedade foi descobrir que Dejair de Souza Silva, apontado como um dos líderes da operação, estava em regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica no momento da chacina. Esse fato evidenciou falhas graves no sistema penitenciário brasileiro, onde criminosos perigosos conseguem coordenar ataques mesmo sob monitoramento estatal. A situação demonstrou como as facções criminosas conseguem manter suas estruturas operacionais mesmo com seus líderes parcialmente detidos. Entre os executores materiais do massacre estavam Fernando Alves de Santana, Francisco Kelson Ferreira do Nascimento, Juan Dantas da Silva, Joel Anastácio de Freitas e um adolescente de apenas 17 anos, demonstrando como as organizações criminosas aliciam jovens para seus crimes mais hediondos. 2 outros participantes foram responsáveis por queimar uma caminhonete Hilux utilizada no ataque, numa tentativa desesperada de destruir evidências que pudessem ligá-los ao massacre. Essa ação posterior ao crime revelou a premeditação e o planejamento meticuloso por trás da chacina. A investigação policial utilizou diversas ferramentas, incluindo interceptações telefônicas e buscas em residências dos suspeitos. Embora nem todos os casos tenham apresentado ligações diretas através das escutas, os depoimentos de testemunhas protegidas foram fundamentais para esclarecer a participação de cada envolvido. O trabalho investigativo foi árduo, considerando que muitas pessoas temiam represálias das facções caso colaborassem com as autoridades. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de um dos líderes investigados, negando o pedido de habeas corpus por não identificar constrangimento ilegal na detenção. O processo judicial principal, que acumulou mais de 6.000 páginas, tramita na 2ª Vara do Júri de Fortaleza e é considerado de alta complexidade pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Inicialmente, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por homicídios qualificados, tentativas de homicídio e participação em organização criminosa. Durante o decorrer dos anos, um dos denunciados morreu na prisão em 2019,
Renan Gabriel da Silva faleceu vítima de tuberculose, escapando assim do julgamento terreno por seus crimes. O sistema judiciário enfrentou enormes desafios para processar um caso dessa magnitude. 6 dos denunciados foram impronunciados, ou seja, não foram levados a júri popular por falta de indícios suficientes, enquanto 8 foram pronunciados, significando que havia elementos probatórios suficientes para submetê-los ao julgamento pelo tribunal do júri. Essa diferenciação demonstra o rigor necessário no sistema judicial para garantir que apenas aqueles com participação comprovada fossem efetivamente julgados pelos crimes. O primeiro julgamento ocorreu em maio de 2025, 7 anos após a tragédia, quando Ednardo dos Santos Lima foi levado ao banco dos réus. Apontado como mandante e líder da GDE, ele foi condenado à pena de 790 anos e 4 meses de prisão pelos 14 homicídios, 15 tentativas de homicídio e participação em organização criminosa. O julgamento durou 15 horas ininterruptas, durante as quais foram apresentadas todas as provas coletadas ao longo dos anos de investigação. O juiz negou recurso em liberdade, mantendo o condenado preso durante o processo de apelação. A defesa de Ednardo recorreu da decisão, alegando que os jurados teriam sido influenciados pelas guerras recentes entre facções criminosas na região, o que poderia ter comprometido a imparcialidade do julgamento. Esse argumento, embora compreensível do ponto de vista legal, não pode obscurecer a gravidade dos crimes cometidos e a necessidade de que os responsáveis paguem adequadamente por seus atos perante a justiça e a sociedade. Outros julgamentos estão programados para ocorrer nos próximos meses. Ayala Duarte Cavalcante, conhecido como Zóio, tem seu julgamento marcado para 18 de setembro de 2025, sendo acusado como executor do massacre, além de crimes de incêndio, fraude processual e participação em organização criminosa. Sua participação no crime incluiria não apenas os disparos contra as vítimas, mas também ações posteriores para dificultar as investigações. Ainda aguardam julgamento outros pronunciados: Noé e Misael de Paula Moreira, Fernando Alves de Santana, Juan Dantas da Silva, Zaqueu Oliveira da Silva, Joel Anastácio de Freitas, Francisco Kelson Ferreira do Nascimento e Auricélio Souza Freitas. Cada um desses julgamentos representará uma oportunidade para que a justiça seja feita e para que as famílias das vítimas tenham algum alento em meio à dor que carregam há anos. Entre os impronunciados está Dejair de Souza Silva, que foi solto em 2023, apesar das acusações iniciais que o apontavam como um dos mentores intelectuais do massacre. Suas defesas alegaram falta de provas concretas, especialmente nas interceptações telefônicas, conseguindo assim evitar que ele fosse submetido ao tribunal do júri. Casos como este evidenciam as dificuldades enfrentadas pelo sistema judicial para processar crimes dessa natureza, onde a organização criminosa trabalha para proteger seus líderes. A complexidade do caso levou o Tribunal de Justiça do Ceará a formar um colegiado especial de juízes para acompanhar o processo. Em 2023, o procedimento estava na fase de memoriais finais, e em 2025 avançou para os júris individuais de cada pronunciado. Essa estrutura especial demonstra o reconhecimento por parte do judiciário da importância e complexidade do caso, bem como a necessidade de dedicar recursos adequados para sua resolução. A repercussão da chacina extrapolou as fronteiras do Ceará e do Brasil. Moradores do bairro Cajazeiras promoveram protestos em 29 de janeiro de 2018, 2 dias após o massacre, organizando uma caminhada e bloqueando a BR-116 para pedir justiça pelas vítimas.
A manifestação popular demonstrou que a comunidade não aceitaria passivamente que mais uma tragédia ficasse impune, exigindo das autoridades uma resposta efetiva aos crimes cometidos. Organizações internacionais de direitos humanos também se mobilizaram. A Anistia Internacional pressionou as autoridades brasileiras para que conduzissem investigações imparciais e oferecessem apoio adequado às famílias das vítimas. Essa pressão externa foi importante para manter o caso em evidência e evitar que ele caísse no esquecimento, como infelizmente acontece com muitos crimes no país. O então governador Camilo Santana anunciou medidas de reforço policial na região após a chacina, reconhecendo que o Estado tinha falhado em proteger seus cidadãos. No entanto, as medidas emergenciais não puderam devolver a vida às 14 pessoas mortas, nem apagar o trauma dos sobreviventes e familiares das vítimas. O episódio evidenciou as limitações do poder público em lidar com a violência urbana e a guerra entre facções. A cobertura midiática do caso foi intensa, repercutindo em veículos de comunicação internacionais como El País, The New York Times e The Guardian. No Brasil, o caso foi amplamente noticiado e posteriormente analisado em profundidade por podcasts especializados em segurança pública, como o Pauta Segura em 2024, que detalhou os bastidores da cobertura jornalística e os desafios enfrentados pelos repórteres para noticiar crimes dessa natureza. O legado da chacina das Cajazeiras é sombrio e multifacetado. O caso destacou falhas estruturais no sistema de justiça brasileiro, evidenciadas pelos atrasos nos julgamentos que foram duramente criticados pelos sobreviventes, que se sentem esquecidos pelas autoridades. Muitos relataram que a demora na resolução judicial contribuiu para prolongar seu sofrimento e dificultar o processo de superação do trauma. A tragédia também contribuiu para amplificar debates nacionais sobre a violência faccional no Ceará, estado que registrou 49 chacinas em uma década até 2025, segundo dados oficiais. Esses números alarmantes colocam o estado entre os mais violentos do país e demonstram que a chacina das Cajazeiras não foi um caso isolado, mas parte de um padrão sistemático de violência que vitimiza principalmente populações vulneráveis. O próprio Forró do Gago foi fechado após a tragédia e, posteriormente, houve discussões sobre transformar o local em uma igreja evangélica. Essa mudança de destinação simboliza, de alguma forma, a tentativa da comunidade de superar o trauma e ressignificar um espaço que ficou marcado pela violência e pela morte de pessoas inocentes. Nas redes sociais, particularmente no X, antigo Twitter, discussões sobre o caso ressurgiram em 2025 com foco nos julgamentos em andamento. A condenação de Ednardo dos Santos Lima foi amplamente repercutida por perfis jornalísticos, como @Jornal Nacional e @G1 demonstrando que o interesse público no caso permanece alto mesmo após 7 anos. Usuários como @Jovem Joe continuam mencionando o terror causado pelas chacinas promovidas pela GDE, mantendo viva a memória das vítimas. A chacina das Cajazeiras permanece como um símbolo doloroso da impunidade e da violência urbana no Brasil. Embora os processos judiciais estejam finalmente avançando, o caso evidencia problemas estruturais que vão muito além da punição individual dos culpados. A prevenção de tragédias similares exige políticas públicas abrangentes que abordem as causas da violência faccional, ofereçam oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social e fortaleçam o sistema de justiça criminal. Somente com essas medidas será possível honrar adequadamente a memória das 14 vítimas que perderam suas vidas naquela madrugada fatídica de janeiro de 2018. Este caso representa uma das páginas mais sombrias da violência urbana brasileira
e deve ser repudiado veementemente por toda a sociedade. A chacina das Cajazeiras não foi apenas um crime bárbaro, mas um ato de terrorismo urbano que ceifou 14 vidas inocentes de forma covarde e desumana. A frieza com que os criminosos invadiram uma festa familiar e dispararam indiscriminadamente contra pessoas desarmadas, incluindo mulheres, adolescentes e uma jovem grávida, demonstra o nível alarmante de desumanização a que chegaram essas organizações criminosas. Não há justificativa, contexto social ou explicação que possa amenizar a barbaridade cometida naquela madrugada de janeiro de 2018. Por mais que possamos entender as complexidades sociais que levam jovens ao crime organizado, isso jamais pode servir como atenuante para um massacre dessa proporção. Os responsáveis por planejar e executar este ataque são criminosos da pior espécie que escolheram deliberadamente tirar vidas inocentes em nome de uma disputa territorial desprovida de qualquer valor humano. A demora de 7 anos para que os primeiros julgamentos acontecessem é uma afronta às famílias das vítimas e expõe as graves deficiências do nosso sistema de justiça criminal. Enquanto alguns dos culpados permaneciam em liberdade ou cumpriam penas inadequadas, as famílias enlutadas amargavam não apenas a dor irreparável da perda, mas também a angústia da impunidade. Mães que perderam filhos, famílias destroçadas e sobreviventes traumatizados foram obrigados a conviver durante anos com a sensação de abandono pelo Estado que deveria protegê-los. É fundamental reconhecer que a violência das facções criminosas não pode ser romantizada ou justificada sob qualquer pretexto. Essas organizações são responsáveis por semear o terror nas comunidades, destruir famílias e perpetuar um ciclo vicioso de violência que vitimiza principalmente os mais vulneráveis. A guerra entre facções não é uma questão de honra ou território legítimo. É pura ganância pelo controle do tráfico de drogas, financiada com o sangue de inocentes. O fato de que um dos supostos mandantes estava usando tornozeleira eletrônica no momento da chacina evidencia falhas graves no sistema penitenciário brasileiro. Como pode um criminoso monitorado pelo Estado coordenar um massacre dessa magnitude? Isso demonstra que nosso sistema de controle de presos em regime semiaberto é completamente inadequado e permite que líderes criminosos continuem comandando suas organizações, mesmo sob custódia parcial do Estado. Os sobreviventes da chacina, que carregam cicatrizes físicas e psicológicas profundas, merecem não apenas justiça, mas também apoio integral do poder público. É inadmissível que pessoas que passaram por um trauma dessa magnitude sejam abandonadas à própria sorte, sem acesso a tratamento psicológico adequado ou suporte para reconstruir suas vidas. O Estado que falhou em protegê-las tem a obrigação moral e legal de ampará-las em sua recuperação. A sociedade brasileira precisa acordar para a gravidade da situação da segurança pública em nosso país. Casos como a chacina das Cajazeiras não podem ser tratados como estatísticas ou notícias que se esquecem após alguns dias. Cada vida perdida representa sonhos interrompidos, famílias destruídas e um futuro que nunca se realizará. A banalização da violência é um dos maiores males da nossa sociedade contemporânea. É necessário que todos os envolvidos neste massacre sejam julgados com o máximo rigor da lei e condenados às penas mais severas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. A impunidade alimenta a sensação de que o crime compensa e encoraja outros criminosos a cometerem atrocidades similares. Somente com punições exemplares poderemos desencorajar futuros massacres e demonstrar que o Estado brasileiro não tolerará atos de barbárie contra seus cidadãos. Além da punição individual dos culpados, é imperativo que sejam implementadas políticas públicas abrangentes para combater as causas estruturais da violência urbana.
Isso inclui investimentos maciços em educação, geração de emprego e renda nas periferias, fortalecimento do sistema de justiça criminal, melhoria das condições do sistema penitenciário e programas efetivos de ressocialização de ex-detentos. Sem atacar as raízes do problema, continuaremos assistindo a tragédias como esta se repetirem indefinidamente. A guerra entre facções criminosas precisa ser combatida com inteligência, investigação de qualidade e desmantelamento das estruturas financeiras que sustentam essas organizações. Não basta prender soldados do tráfico. É preciso identificar e neutralizar os verdadeiros chefes, confiscar seus bens, desarticular suas redes de corrupção e impedir que continuem comandando de dentro das prisões. O combate ao crime organizado exige estratégias sofisticadas e coordenação entre diferentes órgãos de segurança. As 14 vítimas da chacina das Cajazeiras merecem ser lembradas não apenas como números em uma estatística de violência, mas como pessoas que tinham sonhos, planos e famílias que as amavam. Suas mortes não podem ter sido em vão. Elas devem servir como um alerta para toda a sociedade sobre a urgente necessidade de mudanças estruturais em nosso sistema de segurança pública. Cada nome, cada rosto, cada história interrompida deve nos motivar a lutar por um Brasil mais seguro e justo. Por fim, é crucial que a memória deste caso seja preservada e que a sociedade continue cobrando justiça, até que todos os responsáveis sejam devidamente punidos. O esquecimento é o melhor aliado da impunidade, e não podemos permitir que a chacina das Cajazeiras seja mais uma tragédia que cai no esquecimento coletivo. A mobilização social é fundamental para pressionar as autoridades a agirem com mais eficiência e rigor no combate à criminalidade. Se você concorda que crimes como este são inaceitáveis e que precisamos de mudanças urgentes em nosso sistema de segurança pública, deixe seu comentário expressando sua indignação e suas propostas para combater a violência urbana. Curta esta análise para que ela alcance mais pessoas e ajude a manter viva a discussão sobre este caso. Compartilhe com seus contatos para conscientizar sua rede sobre a gravidade da situação da segurança pública no Brasil. Somente com a mobilização da sociedade civil conseguiremos pressionar por mudanças efetivas e honrar adequadamente a memória das vítimas desta tragédia que jamais deveria ter acontecido.